Olá, eu tenho o prazer de receber aqui no nosso podcast um amigo querido, uma figura extraordinária, um político relâmpago, um empresário bem-sucedido, uma figura queridíssima, patrimônio do Estado de São Paulo e do Brasil, João Dória. Obrigado, João Dória, por atender o nosso convite. Agostinho, eu que agradeço a você, é um prazer estar aqui com os internautas que acompanham você e os seus amigos também, que são muitos, aliás. Obrigado, João, muita gentileza. João, são tantas perguntas internacionais de todo lado que eu vou começar fazendo perguntas de amigos que me pediram para fazer a pergunta a você. A primeira vem da Argentina, da Cecília Maria Puig, que você Minha amiga, recebeu de muitos anos, e visitou várias vezes lá na Argentina, ela como diretora do jornal Manana, e ela faz a seguinte pergunta para você, João: como imagina que serão as novas relações comerciais e políticas com o novo presidente eleito da Argentina, o Javier Milei, e o presidente Lula? Qual será o impacto dessa nova agenda liberal da Argentina e a sua perspectiva em 2024, João? Agostinho e Cecília e argentinos e brasileiros que nos acompanham aqui, eu espero que seja boa a agenda. O Brasil ficou muito distante da Argentina no último governo. Nos últimos governos, tanto o governo brasileiro quanto o governo argentino, por uma questão ideológica. Isso não é bom. A Argentina é um parceiro comercial importante do Brasil. É o terceiro maior parceiro comercial do Brasil e o mais próximo. E, historicamente, sempre tivemos boas relações, independentemente de governos mais à esquerda, mais à direita. Então, eu espero que o novo presidente eleito da Argentina compreenda os valores que sempre uniram o Brasil e sempre mantiveram o Brasil como um parceiro econômico privilegiado da Argentina e a Argentina como parceiro privilegiado do Brasil. E deixar de lado os temas ideológicos e compreender que o aumento da produtividade econômica nessa relação bilateral, ela atende ao interesse das duas nações, gera empregos, gera oportunidades e mantém essa estabilidade econômica de duas grandes nações. Ótimo, muito boa resposta, João. Uma pergunta agora do Wage de Moreira. E o Wage ele me ligou 2 vezes, estava em Nova York, é o seguinte, João, eu te conheci faz tempo, muito tempo, no mundo do entretenimento. Você estava no turismo, na televisão, fazendo programas, business e aquela coisa toda, e você era a pessoa que trouxe o entretenimento para a discussão dentro da Paulistur e da Embratur. Pergunta do Wage Moreira. O mundo do entretenimento, João, representa e movimenta 3 trilhões de dólares por ano. Só como comparativo, diz aqui o Wage Moreira, a indústria farmacêutica, 1,4 trilhões no ano. Sabendo disso, com a sua experiência bem-sucedida na vida empresarial e política, qual é a sua percepção política desse tema? E já que você viajou o mundo também, qual é a sua visão política desse tema para o futuro do Brasil e do mundo? Bem, primeiro é um prazer estar recebendo uma pergunta do Moreira. Nós nos conhecemos há mais de 40 anos. E eu já previa isso na década de 80, que esse setor de entretenimento e lazer teria um crescimento exponencial no mundo, não apenas no continente americano, mas no mundo. E foi exatamente o que aconteceu. E você colocou, e ele também, de forma muito correta. Esse setor, hoje, tem uma representatividade exponencial maior do que outros setores importantes, como o setor laboratorial de produção de medicamentos, como você colocou. Hoje, a indústria de games, por exemplo, Agostinho, ela é maior do que a indústria cinematográfica, que sempre foi o grande condutor do segmento de entretenimento no mundo, a partir da produção norte-americana, seguida da produção francesa, italiana, indiana, entre outros. Hoje, o mundo dos games é quase 10 vezes maior do que o mundo do entretenimento do cinema. Olha que mudança, que transformação. Alguém falando isso 15 anos atrás, que games seriam maiores do que cinema, seguramente um interlocutor diria, você está errado, ou está fantasiando um futuro que não vai acontecer. E aconteceu, e superou e muito. Então, a velocidade do entretenimento significa o interesse das pessoas, e não são apenas os jovens que hoje utilizam as plataformas de entretenimento na televisão, no celular, no seu computador, ou nas diferentes formas de interação. São todos os segmentos de faixas etárias. Obviamente, os maiores condutores e usuários são os jovens, mas também os adultos e até as pessoas da chamada terceira idade hoje já são interessados e interagem com o entretenimento.
e é uma indústria milionária na sua produção e na sua publicidade. Olha aqui. João, vamos ficar no tema. Tem uma pergunta novamente aqui de um amigo querido. Ela é do Tony Sando, presidente da São Paulo Convention and Visits Bureau. Meu amigo. João Dória foi um dos fundadores da Fundação 25 de Janeiro, São Paulo Convention and Visits Bureau. Há 40 anos você já estava lá trabalhando nessa organização. Durante 4 anos do seu governo, quando governador do estado de São Paulo, o Bureau, São Paulo Convention and Visits Bureau, foi um grande parceiro nas ações e promoções em São Paulo e no Brasil e no mundo, com mídia, show, Fórmula 1 e muitas coisas. Qual é a sua recomendação aos profissionais do setor de turismo e, em particularmente, da São Paulo Convention and Visits Bureau, João? Bem, Agostinho, primeiro meu abraço ao Tony Sando. Eu, de fato, fui quem criou o São Paulo Convention and Visitors Bureau. Isso foi fruto de uma viagem que eu fiz ainda no início dos anos 80 a Nova York para conhecer o New York Convention and Visitors Bureau. O Brasil não tinha nenhum Convention Bureau, nenhum. E eu fiquei muito impressionado com a estrutura do New York Convention and Visitors Bureau, com o apoio do setor privado. Isso também me impressionou bastante. A participação pública era minoritária e, majoritariamente, a hotelaria, as agências de viagem, os operadores de viagem, o setor de entretenimento em Nova York, os teatros, os musicais, e outros que contribuíam com um determinado percentual para vitalizar o Convention Bureau de Nova York, que, por sua vez, com isso, captava eventos para Nova York, feiras, congressos, convenções e outros eventos desse gênero. Eu trouxe a ideia ao Brasil, fiz uma reunião no São Paulo Hilton, de grata memória, hoje não existe mais, ali no centro da cidade de São Paulo, na Avenida... Acho que é São Luís, Era o hotel da época, né, João? Era o melhor e o maior hotel aqui em São Paulo. Um edifício bonito, até hoje um belo prédio, hoje é um prédio residencial, se não me engano. E ali funcionava o São Paulo Hilton. E ali fizemos uma reunião com todo o trade turístico. Convidei agências, operadoras, companhias aéreas, os cartões de crédito, shopping centers, e apresentei a ideia do São Paulo Convention and Visitors Bureau, inclusive a logomarca do São Paulo Convention and Visitors Bureau. A ideia foi aprovada. Ali fizemos, na hora, as adesões das empresas para contribuírem. Eu era presidente da Paulistur e secretário de Turismo da cidade de São Paulo, que, obviamente, fomos os primeiros a aderir. Mas foi um sucesso. Naquele momento, 40 anos atrás, mais de 70% daqueles que tínhamos convidados aceitaram participar, e aí começou a se estruturar a Fundação 25 de Janeiro, que foi o nome utilizado, e foi a nossa opção de que fosse em forma de fundação, com o apoio e a participação do Ministério Público, e de fato foi o que aconteceu. Eu convidei o professor Antônio Angarita, que então era o presidente da VASP, foi um grande economista, um grande professor da Fundação Getúlio Vargas, e era o presidente da VASP naquele momento, no governo Mário Covas, para que ele fosse o presidente do Conselho do São Paulo Convention and Visitors Bureau. Convidei uma figura feminina, Silvia Mangabeira Albernaz, que eu não sei se você chegou a conhecê-la. Ela era uma profissional de turismo muito respeitada para ser a superintendente do São Paulo Convention and Visitors Bureau. E nós assumimos a presidência, mas apenas como um fator indutor para que outros pudessem seguir este mesmo exemplo. E foi um sucesso. O São Paulo Convention and Visitors Bureau se constituiu rapidamente. O Ministério Público foi rápido também na orientação e na formalização e na aprovação do Convention and Visitors Bureau, e se tornou um modelo, para não tornar uma longa história, efetivamente longa, mas encurtando. O Convention foi um sucesso. O Aristides de La Plata Cury, que você conhece bem, foi o segundo superintendente e fez um trabalho extraordinário, sucedendo a Silvia Mangabeira Albernaz, até chegar a hoje a era Tony Sando como superintendente do Convention Bureau. Ele trouxe congressos, convenções, feiras para São Paulo, se tornou um modelo nacional, e graças a São Paulo, dezenas de outros Convention Bureau foram criados no Brasil. E isso estabeleceu um novo marco de profissionalismo
no turismo brasileiro. Olha que beleza. Eu tenho que dizer aqui, dentro da própria pergunta do Tony, eu tenho que fazer um reconhecimento, João. Porque eu me lembro, quando você assume o governo do Estado de São Paulo, a alegria dessa turma toda da velha guarda, que agora a pessoa que fundou isso aqui está no governo. E ele escreve aqui que foram 4 anos do seu governo, onde esse birô existiu e produziu um dos trabalhos mais extraordinários. Aqui não é um elogio, você é um agradecimento. Ao Tony é realmente um abraço querido ao Tony Sander, toda a equipe dele do São Paulo Convention. E ao Raulzinho Sussbacher também. Raulzinho Sussbacher. Presidente do conselho, que lá atrás começou a participar. E o Raulzinho Sussbacher, só para contar um pouco de história, para a velha guarda, como você colocou, ele era do comércio. Ele era o presidente do conselho de lojistas do Shopping Iguatemi. Ele tinha uma loja chamada Raul's, que era uma loja muito bonita, de artigos para casa, para cozinha, e ele, muito ativo, era o presidente do conselho do Shopping Iguatemi. E filiou o Shopping Iguatemi, logo no início, ao São Paulo Convention Visitors Bureau. E, com o tempo, ele acabou se tornando presidente do conselho do São Paulo Convention Bureau, onde ele está até hoje, ao lado do Tony Sander. E foram nossos parceiros na campanha que fizemos, sob a liderança do Vinícius Numert, secretário de Turismo do Estado de São Paulo, ex-presidente da Embratur, ex-ministro de Turismo, São Paulo para Todos, São Paulo for Everyone. E essa campanha rodou o mundo. Nós fizemos essa campanha em 114 países do mundo, promovendo São Paulo durante o nosso governo. E foi um resultado muito expressivo, exceto no período da pandemia, que obviamente o turismo paralisou no mundo inteiro, mas fora do período da pandemia, trouxe um volume significativo de turismo para o estado de São Paulo. Sem dúvida. Parabéns, Tony Sander e toda a equipe, por esse trabalho extraordinário. Eu tenho uma pergunta aqui capciosa. Você tem 2 amigos, são danados, são amigos queridos. Eu vou fazer a pergunta na íntegra, porque são amigos não há queridos. Restrição nenhuma. Um deles, eu vou juntar as duas, porque um deles foi seu secretário, que é o Fernando José da Costa. Ele fala: Dória, você é um homem que, com muito trabalho, perseverança e amor, alcançou todas as realizações que você desejou e planejou como empresário, político, marido, pai. O que você ainda gostaria de alcançar? Essa é a pergunta do Fernando José da Costa. Eu vou grudar na do Maluf, porque o Maluf foi mais danado. João, meu abraço a você. Você vai se candidatar a qual cargo político? São 2 queridíssimos amigos de longuíssima data. O Fernando José da Costa é filho de um grande amigo, já falecido, infelizmente perdemos, o Paulo José da Costa, foi um dos maiores juristas e professores de direito do país. E ele hoje é um grande advogado e sucedeu ao pai no comando do escritório, que hoje leva o seu nome de escritório Fernando José da Costa Advogados. E o Zé Roberto Maluf foi meu chefe na TV Bandeirantes, isso na década de 70, quando eu fui trabalhar a convite do Johnny Saad e do então senhor João Jorge Saad, que era o presidente e fundador da Rede Bandeirantes, hoje, infelizmente, vivendo lá no céu, para que me convidou para eu ser diretor de comunicação da Bandeirantes. Eu tinha 19 anos de idade e conheci o Maluf, que já era vice-presidente da Rede Bandeirantes, portanto, meu chefe, assim como o senhor João Saad e o Johnny Saad, que também era vice-presidente, hoje preside o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Então, 2 amigos que ajudaram a construir uma linda história, cada um no seu curso, cada um na sua profissão. Eu tive uma passagem pela política, Agostinho, que você acompanhou, de 6 anos. Eu tomei uma decisão de disputar a eleição em 2016 para a Prefeitura de São Paulo. Eu não tinha nenhum vínculo político, exceto a minha filiação ao PSDB. Muito por homenagem, por respeito ao Montoro, ao Covas, ao Geraldo Alckmin, ao José Serra e ao presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, como cidadão, me filiei ao PSDB, mas sem nenhuma intenção de disputar qualquer eleição. Eu me filiei em 2002, para você ter uma ideia. A candidatura foi em 2016, portanto, 14 anos depois, eu não tinha nenhuma bola de cristal para prever que eu pudesse ser candidato pelo PSDB à Prefeitura de São Paulo. Me candidatei, venci a eleição no primeiro turno, um fato histórico. Até hoje, o único fato em São Paulo de uma vitória no primeiro turno. Venci o então prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad. Mas eu te interrompo com uma coisa, já que você vai contar a história, João. Mas você não venceu só essa eleição, você venceu 5 ou 6 em seguida, porque as pessoas, às vezes,
Mas foi prefeito, foi governador, vê essas duas. Mas teve mais 4 disputas de convenção, antes na prefeitura, depois no partido foram 5 ou 6. Não, de fato foram 3. 3. 5 eleições, dos quais 3 prévias e 2 eleições majoritárias. Prévias do PSDB são tão difíceis quanto uma eleição majoritária. Eu venci as prévias do PSDB em 2016 para me tornar candidato, e como candidato venci as eleições no primeiro turno e me tornei prefeito de São Paulo. Depois, em 2018, novamente prévias do PSDB, disputadas e difíceis, para me tornar candidato do PSDB ao governo de São Paulo. Venci as prévias, me tornei candidato, disputei a eleição para o governo de São Paulo e me elegi governador do estado de São Paulo em 2018. Depois, em 2022, disputei novamente as prévias do PSDB para a presidência da República. Venci as prévias e, por circunstâncias, o PSDB depois mudou de ideia, mesmo tendo vencido as prévias, e não homologou a minha candidatura à presidência da República. Não tenho mágoa, não tenho ressentimento nenhum. Fato passado, Você passado jovem, passou. João, você é jovem. Eu olho sempre à frente. Eu nunca olhei retrovisor na minha vida, nunca. Mas ficou registro que venci as prévias, mas não disputei pelo PSDB. O PSDB não teve candidato à presidência da República em 2022. João, tem uma pergunta aqui do Jorge Pedro Machado, está buscando aqui, mas eu tenho ela de cor na cabeça. Ela é um pouco capciosa, mas eu vou nela. Jorge Pedro Machado, que é da R20, trabalha com Arnold Schwarzenegger, ele diz o seguinte: em algum momento o Eduardo Leite pretendeu, já que nós estamos no tema, ele pretendeu ser candidato a presidente da República do PSDB. E você conseguiu ganhar essa convenção legitimamente. Na sua percepção pessoal, é a pergunta dele, você acredita que atrapalhou o plano dele ou você estava certo, o partido tinha que ir com você ou com ele também não daria certo? Na verdade, o partido tinha que fazer prévias e fez. Com Eduardo Leite, já governador do estado do Rio Grande do Sul, eu como governador de São Paulo, mas havia também Arthur Virgílio, que tinha sido prefeito da cidade de Manaus, capital do Amazonas, e tinha sido senador da República. Aliás, um grande senador e um grande prefeito, assim como Eduardo, um ótimo governador do estado do Rio Grande do Sul, o que ele alcançou, inclusive, a reeleição. Hoje ele é governador reeleito do estado do Rio Grande do Sul. E havia também José Aníbal, que tinha sido presidente do PSDB, senador da República, deputado federal, deputado estadual e secretário de Estado aqui em São Paulo. Foram todos os que disputaram as prévias em 2022 que eu tive o privilégio de vencer. As prévias foram um instrumento democrático do PSDB e nós participamos com toda a legitimidade. 4 meses de campanha, 22 mil eleitores do PSDB votaram e, majoritariamente, eu venci a eleição. Mas, por circunstâncias, depois o PSDB entendeu que não deveria honrar o voto dos 22 mil eleitores do próprio PSDB. De novo, sem mágoa, sem ressentimento, mas o fato é que o PSDB não teve candidato à presidência da República. Deveria ter tido e deveria ter seguido a regra. O Marconi Perillo, que é o atual presidente, ele declara isso hoje no estado de São Paulo. Isso. Um erro. Não ele foi eleito, aliás, parabéns ao Marconi Perillo, um grande governador do estado de Goiás, grande senador da República, um grande homem público. E foi eleito, aliás, a meu ver, acertadamente para comandar o PSDB. Eu já estou fora de partido, não estou em nenhum partido, e fora da política, e não pretendo voltar. Deixar bem claro que voltei ao setor da onde vim, que é o setor privado, depois de 6 anos onde eu só acumulei vitórias, felizmente, e modéstia à parte, bons governos na prefeitura e no governo do estado, bons governos porque montei boas equipes, bons times, e produzimos uma boa gestão na prefeitura de São Paulo e também no governo do estado de São Paulo, e as pessoas, felizmente, reconhecem isso. Até os que foram meus adversários reconhecem que fizemos bons governos, governos honestos, governos que não roubaram dinheiro público e que ajudaram e contribuíram na melhoria da qualidade de vida dos habitantes da cidade de São Paulo e depois do estado de São Paulo. E o Marconi fez essa entrevista no jornal Estado de São Paulo, afirmando que foi um erro o PSDB não ter tido candidato para a presidência da República em 2022. Ele está certo, porque teria ajudado na eleição aos governos estaduais, ao Senado, à Câmara Federal e às Assembleias Legislativas. Foi um equívoco do PSDB, mas, de novo, águas passadas, vamos olhar para frente. João, então fica aqui, agora essa é a pitada minha que eu coloco.
O Macron, ele foi convidado, chamado e falou: Macron, você tem que vir. Ele foi e ganhou as eleições de presidência da França. Então, embora você tenha dito não quer, mas não deixe de atender o pedido da nossa sociedade, porque aqui não é um elogio para um amigo que te conhece há mais de 40 anos. É um desejo do Estado. O ilibado do político hoje é uma coisa importante para a sequência do desenvolvimento. O mundo passa por um problema sério. E você nos deu hoje uma notícia extraordinária. Quer dizer, você não é uma notícia quente, é uma notícia que deixou os paulistas de todo o Estado, 44 milhões, contentes. Você teve a visita do presidente da República no seu escritório, que foi espontaneamente conversar, e o semblante de vocês era de um reencontro muito positivo. Fala um pouquinho para nós, João, que nós ficamos tão contentes com essa notícia. Como é que aconteceu isso? E foi. Aliás, vocês estão vendo aí a imagem, se a gente puder reproduzir, desse encontro. Na verdade, foi na minha casa, com o Geraldo Alckmin, o presidente da República, o presidente ocupando em exercício, enquanto o presidente Lula está em viagem à Europa. Geraldo Alckmin sempre foi uma pessoa pela qual eu tive um enorme respeito. Por circunstâncias, a política nos afastou um pouco. E agora fizemos esse reencontro, o que prova de que na política nada é definitivo e deve sempre sobrepor o amor ao ódio, o entendimento ao afastamento, os cumprimentos e não o repúdio, que é sempre como eu pautei a minha vida, sempre fazendo amigos e construindo pontes e não destruindo pontes. Então, o Geraldo Alckmin teve uma atitude de muita grandeza e eu louvo isso. Aliás, característica da sua personalidade. Não é diferente de quem o conhece, não é diferente daquilo que ele sempre praticou ao longo da sua vida. Foi vereador na cidade de Pindamonhangaba, prefeito de Pindamonhangaba, deputado estadual, deputado federal, governador reeleito de São Paulo, 3 mandatos como governador. Foi muito querido pelo então governador Mário Covas, que o escolheu para ser seu vice. Cumpriu brilhantemente todas as suas funções, com probidade, com diferenciação e com o seu espírito público no mais elevado sentido. Então, eu fico muito feliz também de ter realizado essa oportunidade de retomar essa boa relação com Geraldo Alckmin, repito, reafirmando que sempre tivemos uma relação respeitosa e agora dentro de um mesmo destino. E aí eu respondo também a sua outra pergunta. Eu não pretendo voltar à política, mas isso não me afasta do meu país, do meu estado, da minha cidade. Eu não vou morar fora de São Paulo, não vou morar fora do estado de São Paulo, nem morar fora do Brasil. Eu moro aqui, eu resido aqui, eu gosto daqui. E tudo aquilo que eu puder fazer, Agostinho, para ajudar, apoiar e contribuir pela sociedade civil, eu vou fazer. A política você não faz só na política, você faz também na sociedade civil. Você faz no voto, você faz na capacidade de influenciar, na capacidade de analisar, na capacidade de contribuir, e eu quero ajudar. Agora, fora da política. Então, isso me dá também mais tranquilidade, porque você estando na política, não há como você não ter uma opção de um lado, porque a política estabelece isso. Mas quando você está na sociedade civil, você pode ficar mais à vontade para apoiar a sociedade, o seu estado e o seu país. Então, eu gosto do Ricardo Nunes, como prefeito de São Paulo. Ele tem o meu apoio. Eu gosto do governo que o Tarcísio de Freitas vem fazendo em São Paulo. Tem o meu apoio. E gosto de várias iniciativas que o atual governo Lula vem fazendo. Talvez tenha discordância em alguns pontos. Tem. Natural, mas, do ponto de vista econômico, sobretudo na gestão do Fernando Haddad, na postura que Geraldo Alckmin, sempre um agente conciliador, vem imprimindo, e outros, também outros membros do Ministério do atual governo. Então, não há razão de eu me antepor ou ter qualquer posição contrária. Nós todos temos que trabalhar pelo bem do Brasil e não torcer pelo mal do país. Torcer pelo mal do país é torcer contra nós, não temos que torcer a favor. E isso, torcer a favor significa também que você pode pontuar críticas construtivas e objetivas, mas aonde o caminho for o correto, aplaudir e apoiar. Ótimo. Isso é uma coisa, mas foi uma belíssima notícia, merecia a capa do Estadão hoje, esse encontro seu com o Geraldo Alckmin, 2 amigos queridos que... João, vamos falar um pouquinho de algumas coisas que você transitou e recentemente você até publicou, e eu me lembro, eu estudava na universidade, quando eu assisti a sua entrevista com o Henry Kissinger. Quer dizer, para nós, Henry Kissinger, para o mundo inteiro, era um fenômeno.
O secretário de Estado com aquela responsabilidade que nós não sabíamos o quanto ele faria e o fez no diálogo dele, principalmente com a China e com a Ásia inteira. Fala um pouquinho dessa sua relação. Como é que você conheceu e como é que foi essa amizade que você cuidou com tanto carinho com ele nesse tempo todo? O Kissinger é uma personalidade, e foi uma personalidade do mundo. Morreu com 100 anos, faleceu agora, poucos dias atrás, com 100 anos. Fez acertos e cometeu seus erros também, como todos nós. Não há nenhuma pessoa infalível. Ele foi Prêmio Nobel da Paz. Às vezes as pessoas não se lembram disso, mas ele foi Prêmio Nobel da Paz. Ele contribuiu muito na aproximação com a China, com os chineses, e é uma figura muito grata e querida na China. Aliás, poucos meses, na verdade, 3 meses antes da sua morte, ele foi à China, já beirando os seus 100 anos, com 99 anos, foi homenageado pelo Xi Jinping, presidente da China, e foi muito aplaudido quando esteve em Beijing, sendo recebido e sendo homenageado pelo governo chinês. No governo Nixon, ele foi figura preponderante nesse instrumento de pacificação com os chineses. Teve vários outros movimentos também pacificadores. Lógico que também teve movimentos, vamos dizer, não merecedores de aplausos aqui no continente latino-americano. Mas o que nos aproximou, respondendo a sua pergunta, o futebol e o Pelé. Ele era profundo admirador do Pelé. Perdemos o Pelé, como você sabe, há 1 ano e poucos meses atrás, o maior jogador de todos os tempos, também um amigo queridíssimo. Eu rodei o mundo com o Pelé, quando eu fui presidente da Embratur no governo do presidente José Sarney, e dei o primeiro passaporte diplomático ao Pelé. Fui eu que pedi, evidentemente, ao presidente Sarney, e rodamos o mundo, levando o Pelé como um chanceler do turismo brasileiro, um chanceler da paz. E isso nos aproximou. Eu tive com o Henry Kissinger várias vezes em Nova York, onde ele residia, e ele era apaixonado, tanto pelo Pelé, quanto pelo futebol, e pelo futebol brasileiro. Pouca gente sabe que foi o Kissinger que, após o Pelé ter encerrado o seu período como jogador na seleção brasileira, no glorioso Santos Futebol Clube, que eu espero que não vá para a segunda divisão e que na quarta-feira, essa semana, consiga se manter na primeira divisão, foi o Kissinger que contribuiu para que o Pelé fosse contratado pelo New York Cosmos para jogar nos Estados Unidos. Pouca gente lembra disso. Eu lembro, porque eu, como amigo dele, ele me disse, vou trazer o Pelé, vou contribuir para que o Steve Ross, que era um grande investidor do mercado imobiliário, ele continua vivo, o Steve Ross, continua morando na Nova York, é um dos maiores investidores em real estate business nos Estados Unidos e que ajudou a financiar o New York Cosmos, e o Pelé encerrou a sua carreira como jogador de futebol no New York Cosmos, nos Estados Unidos. E a quem ele deve isso? Henry Kissinger. Olha que bela história. João, uma questão que a gente não pode deixar, o papo é muito agradável e às vezes a gente quer tirar de você um pouquinho alguma coisa que nos traga alento, esperança. Quem nos assiste, que a nossa audiência, ela é múltipla nesse sentido. E a minha pergunta, João, é a seguinte, que é uma coletânea de várias colocações. Está muito difícil viver na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, com a questão da segurança. Flávio Pestana, esse fim de semana, foi assaltado no Guarujá, armado 2 pessoas, ele passeando com a esposa Isabel, ali na Major de Prado, levaram o celular dele e desbloqueie, por favor. Então, qual é a tua visão de um Estado que você entregou com tanto dinheiro? Quer dizer, você fez isso aí também não é um elogio, uma constatação de internet, está lá, melhor governo entregue para um sucessor, uma coisa histórica no nosso Estado. Obrigado. Você deixou com tantos recursos, tão administrados na tua gestão, mas e por que a segurança aumenta? Por que esse problema da segurança ele não diminui? Onde é o calcanhar de Aquiles, João? Bem, de fato, deixamos 38 bilhões de reais em caixa para o governo Tarcísio de Freitas. Aliás, a obrigação de cada governador é administrar bem o seu Estado e deixar, não só utilizar o recurso público de forma correta, mas também deixar uma equação fiscal adequada. Foi o que eu fiz com o governador, primeiro, o Rodrigo Garcia, que me sucedeu, e, na sequência, logo após eleito,
o governador Tarcísio Gomes de Freitas. A questão de segurança é complexa, não é uma coisa simples de se fazer e de se garantir segurança pública. De fato, tínhamos um período onde a incidência de crimes era menor, mas isso não significa classificar falhas da Secretaria de Segurança Pública, ou da Polícia Militar, ou da Polícia Civil. Há circunstâncias que fogem a esse controle. O efetivo policial aumentou em São Paulo, no governo Tarcísio Gomes de Freitas, tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil. Mas eu diria que o crime organizado também aumentou a sua capacidade organizativa e de financiamento com conexões internacionais. Não é só o crime do PCC, que é uma facção criminosa maior do país, que está sediada em São Paulo. É também o financiamento que fontes criminosas, que facções criminosas e organizações criminosas internacionais também acabam financiando. Então, isso gera um efeito multiplicador. É um tema difícil de gestão, mas que é preciso fazê-lo com eficiência, treinamento, tecnologia e a presença da polícia nas ruas. João, você percebe uma mudança significativa na tua visão como político bem-sucedido na atual política do presidente Lula em viajar o mundo, dialogar com o planeta, algumas coisas que a gente até acha estranho quando ele tem algumas colocações, acho que parece que não prepararam ele corretamente, mas é natural, a gente imagina que possa acontecer coisas dessa natureza, mas como é que você percebe este viajar ao mundo do presidente Lula? Você que é um viajador do mundo, como é que você avalia, não em detrimento do presidente anterior, estou falando da política do presidente Lula de viajar o mundo e encontrar oportunidades para o Brasil? A política externa brasileira melhorou com o presidente Lula, há que se reconhecer. Há falhas a apontar na relação com a Venezuela, relação com a Nicarágua, ligação com Cuba, por exemplo, podem merecer críticas. Mas, por outro lado, o Brasil foi reinserido na geopolítica mundial. Infelizmente, o presidente anterior, ele isolou o Brasil nas relações internacionais. Nem mesmo com a Argentina, nosso parceiro histórico aqui econômico, não houve nenhuma reunião bilateral com a Argentina, surpreendente. E o Brasil se afastou da China, o que é mais surpreendente ainda, o maior parceiro econômico comercial do país. O Brasil, não só o governo anterior, não manteve relações, como ainda agrediu a China e fez agressões verbalizadas muito ruins, incluindo ao ex-embaixador da China em Brasília, que hoje há um novo embaixador. Então, o Brasil se ausentou dessa relação, criou também relações difíceis com a União Europeia, distanciou-se da França, que é um parceiro comercial, um dos 5 mais importantes, da Alemanha, que também está entre os 5 mais importantes parceiros comerciais, ou seja, na minha visão, um desastre. E depois da eleição do Biden, também se afastou dos Estados Unidos, segunda potência econômica na relação com o Brasil. O presidente Lula, acertadamente, reinseriu o Brasil na geopolítica mundial. E com um discurso construtivo, na maioria das vezes acertado, também com alguns pontos de equívoco, com manifestações que fez na relação do conflito Rússia-Ucrânia, talvez pudesse ter tido uma posição mais clara, mais recentemente também no conflito Israel com o Hamas e a Palestina, mas acertou no convívio adequado com a União Europeia, com a Argentina, com o presidente Biden nos Estados Unidos, com agora na sua participação na COP, que foi uma participação importante, reinseriu o Brasil corretamente no tema ambiental. No G20, a participação do Brasil foi uma participação mais respeitosa do que aquela que vinha acontecendo anteriormente. Então, eu acho que ele acumulou mais pontos positivos do que negativos. Muito bom. João, a nossa audiência ela passa também por estudantes universitários. A gente manda todo o nosso arquivo para as universidades públicas, em digital, para que fique lá nos anais da universidade. Alguém vai pesquisar João Dória, vai encontrar a gente ali em algum estágio. E eu queria te fazer uma pergunta que ela tem o viés, vamos dizer, de sala de aula, para você nos ajudar a explicar para quem nos assiste, quem nos ouve, a nossa audiência, uma coisa que está ligada à outra. 35 anos de Constituição, um homem com a construção empresarial e política que você tem, como é que você lê esses 35 anos e o papel do STF? Que é um contraditório.
da sociedade que às vezes não entende. E você foi classificado no Estado de São Paulo, antes de ser governador, como empresário que teve o melhor relacionamento empresarial com o STF e com todo o mundo político. E você os conhece bem, conhece o trabalho. Que correlação você faz, João? 35 anos de Constituição e o STF hoje, como cidadão brasileiro? A Constituinte me lembra uma figura histórica, que aliás está no meu livro, que no final da entrevista eu vou lhe dar. Tem até uma fotografia do doutor Ulisses Guimarães, que foi o grande líder da Constituinte, da Constituição brasileira, que prevalece até hoje. Com muitos acertos e, vamos dizer, alguns equívocos e também necessidades de atualizações. Toda a Constituição, ao longo do tempo, ela precisa ser atualizada para ela reproduzir o sentimento do hoje e também conseguir prever um pouco o sentimento do amanhã. O Supremo Tribunal Federal é a corte máxima do país. Ela merece respeito. Também é passível de erro. Não há ninguém que possa ser classificado como perfeição absoluta. Nem o ser humano, nem instituições, todas elas podem cometer equívocos, mas é importante que os equívocos possam ser reconhecidos e corrigidos. Não há nenhum mal em você dar um passo atrás. Não há condenação que possa classificar alguém que saiba reconhecer um erro como uma pessoa fraca. Os fortes são aqueles que reconhecem os seus erros, os seus desacertos, que dão um passo atrás para depois caminharem pela linha correta. Eu nunca vi alguém ser desrespeitado por reconhecer um erro que cometeu. Eu não tenho dificuldade de pedir desculpas quando cometo um erro. E sinto que isso não só faz bem para a minha alma, mas também faz do ponto de vista de reconhecimento, das pessoas compreenderem. O outro lado fica melhor, inclusive. Né? Claro, você passa a ser reconhecido como uma pessoa razoável, uma pessoa sensata, uma pessoa justa. Então, o Supremo, compelido, eu diria, impulsionado por atitudes mais agressivas que sofreu no último governo, fez o seu campo de defesa. Mas talvez tenha exagerado um pouco nesse campo de defesa, a ponto de confrontar, em certos momentos, o Legislativo, a Câmara e o Senado. Os poderes precisam ser equânimes e precisam se respeitar e exercerem também este respeito numa relação de fluência, convívio, né? E de respeitabilidade, um convívio sempre amparado no diálogo. Houve um momento recente onde o Supremo tentou corrigir ou formular uma postura que havia sido deliberada pelo Congresso Nacional. Não me parece que foi a melhor atitude ou a mais oportuna, porque quem faz as leis é o Congresso. Não cabe ao Supremo formular leis. Ele julga as leis, mas não pode ser o formulador de leis. Por isso você vota no deputado federal, no senador, você não vota num juiz do Supremo Tribunal Federal. Então, este direito e este dever cabe ao Congresso Nacional, amparado na Constituição. Então, certos exageros momentâneos e pontuais, o que não tiram o respeito e a importância do Supremo, podem ser reavaliados pelo Supremo e mantido uma relação de efetivo diálogo com o poder legislativo e com o poder executivo, ou seja, o poder constituído por aqueles que votam no presidente da República e no vice-presidente da República. Ótimo. João, vamos falar um pouquinho aqui, com um prato cheio de coisa boa, temos umas coisas interessantes que a plateia que me manda. João Dória, pergunta que vem aqui. Rio Pinheiros, Porto Madeiro, você ainda vai assistir? Em quanto tempo que você fez um trabalho extraordinário? Tem mantido contato com o governador Tarcísio para que ele execute o processo do Porto Madeiro, que é uma coisa extraordinária que você anunciou no Palácio que ia colocar e fez a sua parte enquanto governador, a gente tem que reconhecer, e eu tive o privilégio de estar naquela reunião que você me convidou para participar, foi um privilégio para mim, e quando eu vi aquele filme do Porto Madeiro, de Buenos Aires, aqui em São Paulo, eu não quis acreditar. Vai sair? Vai. Aliás, o governador Tarcísio Gomes de Freitas e a sua equipe têm levado adiante o programa de manutenção da despoluição do Rio Pinheiros. Porque mesmo um projeto concluído, como foi o caso de São Paulo, com a despoluição e limpeza do Rio Pinheiros, é preciso que a manutenção seja feita. Se não fizer, ele volta a ser
um rio poluído. Até onde sei, ele vem mantendo esse programa através da Sabesp e através da Secretaria de Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo. E esse projeto ao que você se refere, ele vai acontecer, ele está sendo executado, porque nós fizemos a concessão desta área para uma empresa privada. Houve uma disputa, inclusive, na Bolsa de Valores, e venceu a JHSF. Então, este projeto, que é bem em frente ao shopping Cidade Jardim, foi iniciado. Não é um projeto para ser feito rapidamente, ele tem o seu tempo de maturação. E, ao final de 2025, a primeira etapa, ou seja, ao final do ano, daqui a 2 anos, ele estará já concluído em toda a sua etapa. E ali nós teremos um shopping 24 horas de serviços, a maior tela de cinema da América Latina ao ar livre, você vai poder assistir filmes... Onde é a EMAI, não é? Essa tela fica onde é a sede da EMAI, não é? Isso, exatamente. E ali você vai ter, exatamente em frente ao shopping Cidade Jardim, você terá também uma área para concertos ao ar livre, um museu, um conjunto de opções gastronômicas 24 horas por dia, além da conclusão dos 2 parques, o Parque Bruno Covas e o Parque Franco Montoro. O Bruno Covas na margem esquerda, de quem olha para a zona sul de São Paulo, com 23 quilômetros da ciclovia do novo Rio Pinheiros, denominado ali deste lado esquerdo, Franco Montoro, André Franco Montoro, e do lado direito o Parque Bruno Covas, também com uma ciclovia e também uma área ampla de lazer para famílias, para você caminhar, para você correr, para você fazer exercícios, fazer a turma que gosta do skate e mais a bicicleta também. É uma área longa, igualmente financiada pelo setor privado. Então, em 2025, nós estaremos vendo essa área sendo inaugurada. Eu espero ser convidado para a inauguração, porque ajudei na elaboração do projeto. O tema do cinema, inclusive, foi uma sugestão que eu pessoalmente dei. O brasileiro gosta de cinema. Fiquei impressionado quando eu vi aqui. Será a maior tela de cinema da América Latina, a terceira maior do mundo, e você precisará apenas do seu headphone para poder acompanhar os filmes em pleno Rio Pinheiros. E o Rio limpo, despoluído, e com uma série de outras atividades também lúdicas. Lembra que abrimos falando de entretenimento? Sim. E ali nós teremos um grande centro de entretenimento 24 horas por dia. E sem nenhum ruído que possa prejudicar o entorno daqueles que residem ali, porque você só com o headphone poderá acompanhar as atividades do cinema que será colocado ali e os shows que serão feitos, evidentemente, dentro de horários previstos pela prefeitura para não perturbar a comunidade que ali vive. E uma ampla área de estacionamento também que a JHSF está prevendo para não haver nenhum prejuízo ao trânsito dessa região da marginal direita e esquerda do Rio Pinheiros. Ô, João, na linguagem jurídica tem um termo que diz data venia. Nós citamos aqui obras que você realizou como governador, deu sequência, mas 2 amigos nossos estavam envolvidos aí, um numa ponta ou no outro. O Márcio Rea, que é o presidente da EMAI, fez um trabalho extraordinário. Aliás, continua lá. Um belo executivo comandando a EMAI. Então, um abraço, Márcio Rea, pelo seu trabalho. Continue, traz o nosso Porto Madeiro aí, não deixa parar essa obra, não. Não vai parar. Não vai parar. Ela está em mãos do setor privado, essa é uma vantagem também. Então, tem investimento privado, ali é um investimento de R$1 bilhão. Então, não depende mais da área pública. A área pública já fez o que era a sua obrigação, que eu fiz. Eu assinei a concessão fruto de um leilão na Bolsa de Valores de São Paulo. E o atual governo mantém, evidentemente, essa alternativa, porque ela é boa para São Paulo. E outro amigo que temos que citar, que você falou de ciclovia, eu sou um apaixonado por bicicleta, é o Michelzinho Fará, que fez um trabalho extraordinário também. Michelzinho, um abraço a você, lembramos de você aqui na sua obra o Michelzinho, que aliás manda um abraço para ele também, administra os 2 parques, o Franco Montoro e o Bruno Covas. São gestões privadas e financiadas por empresas privadas, o que é muito bom, é saudável. Onde você pode colocar o privado, Agostinho, no lugar do público, você primeiro prioriza investimentos. O investimento público, a meu ver, deve ser sempre priorizado para as áreas sociais, saúde, educação, saneamento, habitação social, serviços para as comunidades mais desfavorecidas, aquelas mais vulneráveis, e deixando o setor privado onde ele pode ser competente. A administração de parques públicos em São Paulo, nós colocamos a concessão, todos os parques, para o setor privado.
e são muito melhores. O Parque do Ibirapuera hoje, que você frequenta, não é melhor do que era antes? Mil Ele está vezes. sendo administrado pelo setor privado. Você não paga para ir ao parque. Museu do Ipiranga, coisa melhor, extraordinária. O Museu do Ipiranga, o Parque Vila Lobos, o Parque Zoológico, o Jardim Botânico, o Horto de Campos Jordão, o Parque de Capivari, todos eles com investimento privado muito melhores na administração e na oferta à população, sem que isso signifique nenhum custo para você. Você tem a gratuidade, só que um serviço melhor e mais seguro nos parques públicos. Portanto, é uma alternativa saudável e adequada, porque o dinheiro público vai onde ele é mais necessário, principalmente saúde, educação, saneamento e atendimento às pessoas mais vulneráveis. Ô, João, isso você como empresário bem-sucedido, que tem um follow-up e uma disciplina de vida que todos comentam, é interessante que você trouxe essa mesma disciplina, eu sou testemunha porque eu vi, para o mundo público, mas não permitindo que as coisas não acontecessem. Eu me lembro que naquela reunião, o Rodrigo Garcia, que era secretário, ele tinha umas bolinhas azuis, amarelas lá, que de repente tinha um tema, o secretário de segurança, mas por que está a bolinha vermelha? É porque não sei o que, não liberou, e você parava a reunião, mas onde é que estava? Quer dizer, esta eficiência do Estado, ela entregou para a sociedade um Estado como você... Melhor, como você desejou o final do seu governo. Então, é um reconhecimento que a gente faz a você com muito carinho. Virginia. Você acompanhou isso algumas vezes. Eu vi. E eu sempre fiz questão de convidar a sociedade civil, além da sociedade política. Eu convidei prefeitos, senadores, deputados estaduais, deputados federais, até outros governadores de estado, meus amigos, para que assistissem às reuniões do secretariado, que eram todas as segundas-feiras, começando pontualmente às 7h30 da manhã. E você lembra disso, inclusive, quem chegava atrasado com mais de 10 minutos, eu preciso contar para a audiência aqui, que ela não vai entender a audiência. Então, arrumava uma mesa U, tinha 40 pessoas ali na mesa, eu sentei do lado uma vez, eu fui a 2 reuniões ou 3, você nos convidou, eu adorava, eu sentei lá do Laí Clarimbu e do Flávio Amari. E os reloginhos em todos. Secretário de Habitação. E a nossa aposta, audiência, era o seguinte, que o João falou que a reunião vai terminar 11h50, por exemplo. A minha aposta... Meio-dia. Meio-dia, vai terminar a reunião meio-dia. Ia começando às 8. Aí a nossa aposta, eu com o Flávio Amari, o Clarimbu no meio, era, ele vai atrasar 1 minuto. Não, ele vai adiantar 1 minuto. Quer dizer, nós tínhamos parecia Fórmula 1. Terminou o meio-dia, eu falei, ninguém ganhou. Aí o Flávio falou, ele ganhou, ele terminou no horário. Começou no horário e terminou no horário. Quer dizer, uma coisa inacreditável, João, esse teu formato de ser. E eu posso dizer, como cidadão, nasci nessa cidade, eu te conheço, eu sei o que você tem de talento. A sociedade não vai esquecer tão cedo. E você tem um fator... que eu faço uma brincadeira com você, igual o Delfim Neto. Delfim Neto, quando ele saiu do governo, todo mundo criticou porque a inflação estava 300% ao ano, mas ninguém o elogiou porque ele não deixou ir a 2.000 e hoje se tornou uma das figuras mais emblemáticas do nosso país. O político precisa desse tempo e eu espero que o teu legado se reverta e que você volta, João, nós vamos trabalhar com você. Mas, João, tem 3 minutinhos... Deixa eu só fazer primeiro te agradecer, mas não tenho intenção de voltar. Eu estarei no setor privado ajudando São Paulo e o Brasil. Só um ponto, porque eu não fiz a menção, porque você falou Porto Madeira, senão muitas pessoas vão achar que ali vai chamar Porto Madeira. Ali é Usina São Paulo. Usina São Paulo. No meio do Rio Pinheiros, em frente ao shopping Cidade Jardim, ali é a Usina São Paulo. Porque eu não fiz a menção, senão as pessoas vão guardar essa só para memória. explicar a nossa audiência que o Porto Madeiro é em Buenos Aires. Buenos Aires, Aires é uma referência. É uma referência. Mudou a história ali do Porto. E comparado com todo respeito aos nossos irmãos argentinos, é bem mais singular, lacrado, fechadinho. Usina São Paulo vai ser 4 vezes maior e mais, de novo, sem desrespeitar Buenos Aires, uma cidade que eu gosto, capital da Argentina, mas muito mais significativo, porque nós teremos ali os edifícios comerciais, mas teremos um grau de entretenimento que o Porto Madeiro não tem. Porto Madeiro tem apenas os restaurantes, e não são muitos ali. Nós teremos restaurantes, cafés, um shopping 24 horas para serviços de toda a ordem, desde lavanderia, farmácia, costuras, todos os serviços 24 horas, e mais a área de entretenimento para a população e o maior cinema ao ar livre da América Latina. E grudou ali, muito pertinho, o Projeto Global, que é uma outra cidade... Um pouco mais adiante, complementando esse posicionamento... Que, aliás, é quem administra, quem financia
o Parque Bruno Covas. É o Parque Global que assumiu também numa concessão o direito de investir e explorar o Parque Bruno Covas na margem direita do Rio Pinheiros. João, isso aqui, a técnica está aqui apontando para mim que nós explodimos o tempo, mas eu não posso deixar de fazer perguntas relâmpagos. Eu não sou jornalista, eu estou aqui fazendo o meu programa. Vou dar respostas relâmpagos. Assim, pau, porque eles querem saber. Em primeiro lugar, como é que você consegue administrar trabalho e família com esse tênue diferença de tempo que você faz 24 horas virar 48? Como é que você consegue? Com disciplina, com boa vontade e com coração leve. Bia, briga muito ou ela está tranquila? Ela é dura comigo, mas é a minha paixão. Nós temos vamos completar daqui a pouco, 30 anos de casamento. Olha que delícia. Agora eu vou te fazer a pergunta, se você puder relacionar uma palavra, a palavra que eu vou te dar. Poder, o que representa para você? O poder é o exemplo que você dá. Ninguém tem o poder pelo dinheiro e pela força, sim pelo exemplo. Você sabe que eu vi uma frase de dia desse, almoçando com o general Guido Amin, ali ele me convidou para ir no Exército, eu fiz a pergunta para ele, poder para o senhor, ele falou, responsabilidade. Porque no momento que eu tenho poder, e é o que você acabou de dizer, amplia esse teu espectro e fala, como é que eu entrego isso aí? Como é que eu mantenho isso que me confiaram? A melhor forma de poder, Agostinho, é o poder que você dá pelo seu exemplo, pelas suas atitudes, pelo seu comportamento. E as pessoas seguem. Política, o que representa para você? É a necessidade da democracia. A democracia não pode prescindir da política. E a política não pode prescindir da democracia. João, essa câmera é sua, você pode dirigir aqui as suas palavras finais, eu faço o meu agradecimento a você. Quero voltar com você aqui, porque as pessoas pensam que a gente tem que tirar de um político só política. Nós queremos tirar de você ser humano que você é. A tua trajetória, a tua história, o sucesso, porque o sucesso também não é uma brincadeira. Você acorda às 4 horas da manhã, mas todos os secretários dizem que você mandava recado para eles às 5 da manhã, 3 da manhã, 2 da manhã. É verdade. Eles não têm noção que é ser um homem público com as responsabilidades de empresário que você tinha. Então, eu queria te agradecer que você possa usar essa câmera para poder dizer algumas palavras ao Brasil, aos brasileiros, a quem você desejar. Obrigado, Agostinho. Primeiro, reconhecimento a todos que trabalharam comigo, secretários e secretárias na Prefeitura e no Governo de São Paulo. Eu sou um homem de equipe na vida privada e fui na vida pública também. Você só será grandioso se estiver cercado por pessoas grandes, capazes e, se possível, melhores do que você. Esse é o exemplo da vida. Você lidera, de novo, pelas suas atitudes. E lidera pessoas tão ou mais capazes do que você. Você não deve liderar as pessoas que são medíocres ou aquelas que lhe fazem vassalagem, mas sim aquelas que lhe respeitam pelo trabalho, pelas suas atitudes. Então, eu quero aqui agradecer a todos que me ajudaram a fazer um bom governo, ou diretamente no Executivo, ou também no Legislativo, e a própria comunidade, as pessoas que, na sociedade civil, apontaram os nossos erros, ajudaram a corrigi-los, e ajudaram a governar. E eu trabalhei de graça, como você sabe. Não ganhei um único salário, eu devolvi tudo para o setor social, não recebi um único real como prefeito, nem como governador. Não estou dizendo que as pessoas têm que seguir esse exemplo, mas eu tomei isso como atitude. Eu não quero receber nada. É uma obrigação, sendo eleito, cumprir a minha função. Eu podia fazer isso, mas não estou induzindo que outras pessoas devam fazê-lo. Então, eu fui feliz como prefeito e como governador. E queria oferecer a você aqui, ao final da nossa entrevista, um livro que foi escrito por um amigo, um jornalista que foi editor da revista Veja, editor da revista Exame, o Thales Guaraci, que escreveu João Dória, o Poder da Transformação, aqui da editora Matrix, que aqui está. O livro está à venda pela Amazon, pelo Mercado Livre, ou na livraria mais próxima da sua casa, do seu escritório, ou mesmo online. Toda a renda eu doei para as obras do padre Júlio Lancelotti, a Pastoral da Rua. Eu respeito o padre Lancelotti, há pessoas que o acham polêmico, eu acho que ele é uma pessoa que doa uma parte significativa do seu tempo e da sua existência a uma boa causa, que é as pessoas em situação de rua. Então, eu doei todos os recursos desse livro. Você, ao comprar, aquilo que caberia a mim vai para as obras da Pastoral da Rua do padre Júlio Lancelotti, que, por sua vez, vai para atender as pessoas em situação de rua. Aqui, algumas imagens. Você conhece quem está aqui? Opa, olha aí. Mário Covas e Fernando Henrique Cardoso. Vocês estavam jovens, duas pessoas hein? que me... Você continua bonitão, João. Isso aqui foi
Estamos falando mostra 40 anos não, mas atrás. mostra de novo. Você continua bonitão, mas você se cuida. Isso aqui tem, Você se cuida, João. acho, se eu não estou enganado, 42 anos atrás. Depois você... Eu O vou livro ler tem com uma muito dedicatória para você. Olha aqui, eu falei de Ulisses Guimarães, vocês estão vendo aqui Ulisses Guimarães. Estão vendo também o herói brasileiro, Ayrton Senna da Silva, aqui, ó, desse lado aqui. Exatamente. 2 meses antes da morte dele. Nós estivemos juntos em Angra dos Reis, 3 meses antes. Depois, em maio, em Imola, 22 anos atrás, se eu não me engano, aquele acidente. Perdemos o nosso herói, Ayrton Senna. Só para pegar mais uma fotografia aqui, ó, com a Bia, minha esposa, o Sebastião Salgado e a sua esposa numa fotografia. Eu gosto muito de Sebastião Salgado e gosto muito da sua esposa, a Lélia, que ele é o maior fotógrafo hoje brasileiro e um dos 10 maiores fotógrafos do mundo, é o Sebastião Salgado. E uma figura que parte daquilo que ele ganha como fotógrafo, ele dedica à causa ambiental. Então, é um grande exemplo de vida. Obrigado, João. E aqui está a dedicatória para você, ao meu querido amigo Agostinho, com o meu carinhoso abraço. Obrigado, João. Olha, Obrigado. Eu vou precisar marcar uma nova entrevista no ano que vem para você poder dizer à nossa audiência um pouco mais do que o Brasil precisa, pode e deve realizar. Obrigado, João. Agostinho. Até breve. Viu? Beijo em casa. Obrigado a você e a sua família também. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado pela audiência.